Que o meu povo. E aí, como é que vocês estão? Eu aqui mais uma vez para trazer uma história super interessante para vocês. Tá? Hoje a gente vai falar de um cara muito, muito conhecido no Brasil, que inclusive faz parte da história do meu país Nordeste. E vamos lá, considere então, se você gostar desse conteúdo, se inscrever nesse canal, também ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. Também deixa seu like e um comentário aí para eu saber o que você tá achando, tá bom? E aí, você já ouviu falar do Lampião? O cangaceiro mais famoso da história do Brasil. Temido por muita gente e também admirado por outras pessoas aí. Mas quem que foi o Virgulino Ferreira da Silva? Ele foi herói? Foi vilão? Hoje a gente vai mergulhar na história do homem que se tornou uma lenda viva e que até hoje é símbolo de resistência e brutalidade no sertão nordestino. Então se prepara aí para conhecer a verdadeira história do Rei do Cangaço. Existe aí muita coisa sobre a vida do Lampião que são bem certas, como, por exemplo, e algo muito interessante para se citar, o dia exato em que ele nasceu, que de acordo com a certidão de batismo dele, a data era 4 de junho de 1898. Mas em um outro momento aí o próprio Lampião disse que a data certinha era o dia 12 de fevereiro de 1900. Fato que não muda nada, o Lampião era o terceiro filho dos seus pais. E também falando da família dele, em comparação com outras famílias dessa mesma região onde ele morava, nessa época a condição financeira deles era até boa. O pai dele viajava muito e em algumas ocasiões, em algumas dessas viagens, o Virgulino acompanhava ele também. Esse fato de viajar com o pai ajudou que ele aprendesse muito sobre as rotas e sobre também a geografia da região onde eles viviam. Ele nasceu na cidade de Serra Talhada, no interior de Pernambuco. Virgulino era então filho de José Ferreira da Silva e de Maria Sulena da Purificação. Ele nasceu numa família de vaqueiros e pequenos agricultores, enfrentando aí as dificuldades do sertão castigado pela seca. E desde cedo ele mostrou uma habilidade interessante com armas, desenvolveu também um senso de justiça muito peculiar, influenciado bastante pelas disputas que aconteciam entre as famílias e os coronéis da região. Além de agricultor, o José Ferreira, pai do Virgulino, ele negociava couro e mantinha aí relações com grandes fazendeiros da época. Porém, a família Ferreira, ela se envolveu também em disputas bem violentas contra algumas famílias rivais e forças policiais, só que principalmente com um cara chamado José Saturnino. Ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Só é que existem aí uns relatos de que a família do Lampião foi acusada de roubar animais do vizinho, o que levou a uma disputa de terra entre eles. E como a polícia e os coronéis ficaram do lado do outro cara, toda essa confusão que aconteceu entre as duas famílias fez com que a família do Lampião tivesse que vender a fazenda deles e ir para outro lugar. Só que vocês acham que o cara deixou por isso mesmo? Negativo. O José Saturnino às vezes se juntava com os comparsas, com policiais, enfim, e ia lá na fazenda do pai do Virgulino trocar tiro. E numa dessas, o pai do Lampião ele foi desvivido por um policial. Tudo começou a ir ladeira abaixo, dependendo do ponto de vista, né? Porque depois disso eu vou já contar para vocês o que aconteceu. Vou dar também um contexto histórico para vocês entenderem como era naquela época, já que nesse período o Nordeste já era cheio de desigualdades sociais, com muita gente aí se encontrando em situação de extrema pobreza. O abandono político, ele fez com que muitos dos cidadãos eles fossem esquecidos de várias maneiras aí. Em 1877, por exemplo, por conta de uma seca muito grande que aconteceu por lá, a estimativa é de que o número de pessoas desvividas pode ter chegado a centenas de milhares. Devido ao crescimento das plantações de café na região sudeste do Brasil, no Nordeste começaram
haver uma grande saída para tudo isso na pecuária. Porém, ao mesmo tempo, isso deu uma abertura muito grande para o ganho de força do coronelismo. O que que era o coronelismo, né? Era a situação onde esses fazendeiros que tinham muitos animais, muitas cabeças de gado, eles tinham uma vida muito boa, eles ganhavam muito dinheiro e tinham bastante influência. O que dava muito poder para eles, obviamente, para que eles conseguissem aí manipular as pessoas mais humildes, principalmente durante as eleições. Isso fazia com que eles pudessem ficar ali sempre acima da lei, já que eles tinham esse poder de colocar quem eles queriam na política. Eles tinham imunidade, eles deixavam passar muita coisa. Para eles, basicamente, era uma terra sem lei ou com a lei deles. E além disso, como eles tinham forças armadas ao favor deles, e aqui eu não me refiro à polícia, mas sim aos jagunços, que eram homens armados e pagos pelos coronéis para fazer tudo o que eles mandassem, eles podiam ameaçar os inimigos políticos e acertar contas, além, claro, de deixar ali protegida a casa e também a família. E aí, com tudo isso, a gente se pergunta: quem é que tinha coragem de desafiar esses caras com tanto poder? Resposta simples: os cangaceiros. O cangaço ele ganhou relevância nesse espaço do sertão nordestino. Eles surgiram aí por meados do século XIX. Eu vou explicar direitinho para vocês o que significa o cangaço, né? O que significou, na verdade, o cangaço. Então, como eu disse, para quem não sabe o que é cangaço, eu vou explicar. Primeiramente, eu já quero comentar que ninguém sabe exatamente qual que é a origem da palavra cangaço, cangaceiro. Tem gente que acredita que venha da palavra canga, também conhecida como jugo ou parelha, não a canga de vestir na praia. O que que é essa canga do que eu estou falando, né? É uma peça de madeira que é encaixada na cabeça dos animais para que eles possam puxar algum tipo de carga, ou seja, ela serve para unir o animal a um veículo de transporte ou alguma ferramenta de trabalho. E esses cangaceiros, eles não tinham residência fixa, então eles estavam ali sempre se movimentando por diversos lugares, basicamente como nômades mesmo. Praticamente tudo que eles tinham era a roupa do corpo e as armas que eles iam carregando nos ombros mesmo. E talvez seja por isso que muita gente acredite que a palavra cangaceiro venha dessa canga que eu citei agorinha, né? Já que eles carregavam as ferramentas no próprio corpo. E eles saíam por aí, pelo sertão, sempre armados, entrando nas cidades. Eles atacavam fazendas, eles assaltavam e também cobravam taxas de proteção. Normalmente eles andavam em bando, porém bandos não muito grandes. Por quê? Porque isso acabava facilitando quando eles precisavam fugir ou se esconder sem chamar muita atenção, porque pensa comigo, né? Você ter muita gente é muito mais difícil de esconder, então eles eram muito inteligentes nessa parte aí. E tudo isso causava medo nas pessoas. Só que os cangaceiros, eles justificavam esses atos violentos como a única maneira que eles encontraram de buscar justiça, né, num lugar que já era controlado pelos coronéis de uma forma tão intensa. E tinha gente que entrava no cangaço para tentar conseguir alguma coisa na vida, para melhorar de vida. Seja porque já não tinha, ou também porque perdeu tudo para um banco, para coronéis, por exemplo. Isso quer dizer que o cangaço ele dava para essas pessoas uma oportunidade delas se vingarem de alguma maneira ou de terem alguma coisinha. Aí depois de todo esse contexto que eu dei para vocês, a gente volta lá para o início, né? Depois que o pai do Virgulino se foi, ele e os seus dois irmãos Antônio e Levino, eles decidiram se juntar ao cangaço, que então era liderado por Senhor Pereira, um cangaceiro muito experiente e respeitado também ali no meio. No início, o Lampião era só mais um entre vários cangaceiros. Só que a inteligência dele tática, né, a resistência física e as habilidades com o rifle fizeram ele se destacar ali mais rápido. E muito interessante de comentar também que o Virgulino ele não entrou no cangaço só e exclusivamente por vingança. O contexto social e político do sertão nordestino naquela época, ele era marcado pela opressão dos coronéis e pela falta de oportunidade para os mais pobres, como eu já falei antes. Então, muitos cangaceiros viam nessa vida uma forma de ascensão, que eu acabei de falar para vocês, mesmo que isso acontecesse pelo crime
e pela violência. Então, como o Lampião se mostrou ali um estrategista diferenciado, aprendendo muito com o senhor Pereira, os segredos da guerra de guerrilha, o uso do terreno a seu favor e a importância da rede de coiteiros que forneciam abrigo e informações, isso levou ele muito longe. Foi assim que, em 1922, o senhor Pereira se retirou e o Lampião assumiu o comando do bando, e aí ele realmente começou a consolidar a fama dele. Ele organizou ataques cada vez mais ousados contra as fazendas e contra os coronéis, também a delegacias e até a comboios que transportavam riquezas. E diferente de muitos cangaceiros que agiam de uma maneira mais desorganizada, ele implementou a disciplina entre os homens dele. Então ele definiu regras sobre comportamento e fidelidade dentro do grupo. O nome do Lampião, ele passou a ser temido não somente pela violência, mas também pela capacidade que ele tinha de escapar, de fugir dos ataques das forças volantes. Ele sempre ali se deslocava muito rápido e usava muitos disfarces para despistar os perseguidores dele. E o Lampião, como já tinha aprendido muita coisa, ele usava esse conhecimento do sertão a seu favor. Ele escolhia esconderijos e locais estratégicos de difícil acesso, como grotas e formações rochosas. Ele também usava táticas surpresa em seus ataques, atacando os vilarejos durante a madrugada e saindo antes que as forças volantes pudessem reagir. As emboscadas do Lampião, elas eram bem planejadas, com muita precisão. Os cangaceiros, eles se escondiam na vegetação fechada e aí eles esperavam um momento exato para abrir fogo contra as tropas inimigas, muitas vezes pegando os caras aí bem desprevenidos. E além de tudo isso, o Lampião ele soube criar uma rede de apoio muito poderosa. Ele contava com o apoio de fazendeiros, de pessoas simpatizantes, comerciantes e moradores locais ali que iam fornecendo para ele e para o seu bando alimento, munição, informações sobre o deslocamento da polícia. E ele também praticava a chamada política do terror. Ele impunha medo aos seus adversários, forçava os coronéis e os delegados a aceitarem os acordos para evitar as represálias pesadas que o grupo tinha. Segundo aí uns especialistas, o Lampião ele foi um dos maiores estrategistas de guerra irregular no Brasil. Ele conseguia explorar a geografia do sertão, iludir os perseguidores e manter a lealdade dos seus homens. Com isso, ele conseguiu que o seu bando permanecesse ali ativo por quase 2 décadas, que era um feito, óbvio, muito impressionante para um movimento que era perseguido descontroladamente, incessantemente pelas forças policiais. Agora a gente vai falar de um tema muito interessante, que eu acho que Lampião ele é muito conhecido por isso também. No meio de tantas batalhas e de fugas ali, ele acabou conhecendo a Maria Bonita, que era uma mulher muito forte, muito destemida e que se apaixonou por ele. Ela era filha de um vaqueiro baiano e ela era casada na época. Só que ela largou tudo, ela abandonou o marido para viver do lado do Lampião. Em 1930, ela se tornou a primeira mulher a oficialmente entrar para o cangaço. Então, ela abriu ali as portas para outras companheiras, para outras mulheres também entrarem. Só que aí a Maria Bonita, ela era muito mais do que só companheira do Lampião. Ela participava ativamente das decisões do bando. Ela ajudava a cuidar dos feridos, ela fortalecia os laços entre os cangaceiros. E além disso, as mulheres que ingressavam no cangaço, elas desempenhavam várias funções. Elas cozinhavam, costuravam, faziam aquelas roupas ornamentadas bem típicas do grupo. E também elas ajudavam a manter a moral dos guerreiros, né, em meio àquela vida difícil que eles tinham. Essa presença feminina, ela trouxe mudanças bem significativas no cangaço. Antes da entrada da Maria Bonita e também das outras mulheres, os cangaceiros levavam uma vida de combate assim incessante. Só que com a chegada delas, isso trouxe um pouco mais de estabilidade emocional e também disciplina dentro do bando deles. As mulheres elas também aprendiam a manejar armas e elas participavam da defesa do grupo quando era necessário, claro.
Só que, óbvio, a vida delas no cangaço era extremamente dura, porque elas estavam ali sempre fugindo, com ameaças, enfim, elas estavam ali sempre sob pressão. E a trajetória da Maria Bonita, ela se tornou realmente lendária. Ela conseguiu desafiar os padrões da época. Vocês devem imaginar como é que era, né? Ela se tornou um símbolo aí de coragem e amor em meio à brutalidade do sertão. A presença dela conseguiu humanizar um pouco a figura do Lampião e ajudou a construir o mito do casal mais famoso do cangaço. Coisa aí que a gente vê muito durante as festas juninas, né? As danças ali das quadrilhas, sempre tem Maria Bonita e Lampião. Como eu acabei de dizer, a vida no cangaço ela era bem difícil. O bando do Lampião ele vivia em constante movimento. Eles enfrentavam fome, sede e o calor que a gente sabe que faz no sertão. Eles utilizavam as táticas de guerrilha para enfrentar os inimigos e, como eu já citei, eles contavam com uma rede de coiteiros, moradores locais, que ofereciam abrigo e informações em troca de proteção, mas também em troca de dinheiro. Nada nessa vida é de graça, né? O governo, então, pressionado pelos fazendeiros e também pelos coronéis, começou a intensificar mais a perseguição aos cangaceiros. Tenente João Bezerra e as tropas volantes, eles passaram a utilizar o armamento mais moderno possível e algumas estratégias mais eficazes para cercar e eliminar os cangaceiros. Além do uso de metralhadoras e também de armas automáticas, eles empregaram umas táticas de infiltração, onde alguns informantes eles eram plantados entre os coiteiros para descobrir o paradeiro do bando. Essas tropas volantes, então, elas passaram a adotar técnicas inspiradas em estratégias militares que eram usadas em outras partes do mundo, como as emboscadas estratégicas e também alguns ataques surpresa durante o amanhecer. Segundo aí alguns estudiosos, essa repressão ao cangaço foi um dos primeiros exemplos do uso sistemático de táticas militares modernas em solo brasileiro. Os cangaceiros que até então eram mestres em escapar, eles começaram a sofrer derrotas devido ao avanço dessas estratégias de cerco e também à comunicação rápida entre os deslocamentos aí das equipes volantes. Esse fator, somado à traição dos informantes, resultou no fim do Lampião e do seu bando. E como que foi esse fim, né? Aí na madrugada do dia 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e parte aí do bando deles estavam acampados na Grota do Angico, em Sergipe. Eles acreditavam ali que estavam num lugar super seguro, só que eles foram traídos por um informante que revelou a localização deles para a polícia. Não só Lampião, como Maria Bonita e outros 9 cangaceiros, eles foram eliminados em poucos minutos por causa de um ataque surpresa. Soldados dispararam assim incessantemente e não deu tempo nem deles reagirem. Depois desse ataque brutal, as cabeças do Lampião e dos seus companheiros, elas foram e também foram levadas como troféu para exibição pública em diversas cidades do Nordeste. Elas foram expostas por muitos anos em museus e também em delegacias, até que finalmente elas foram enterradas algumas décadas depois. As imagens eu não vou colocar aqui, tem na internet, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar, mas eu acho que é um conteúdo um pouco pesado visualmente, é muito gráfico. Se alguém quiser ir procurar, por sua conta e risco, eu não tenho nada a ver com isso. E a eliminação do Lampião ela marcou um declínio definitivo do cangaço. Sem a liderança dele, os cangaceiros que sobraram, eles foram caçados e eliminados, ou eles acabaram também se rendendo às autoridades. O mito, no entanto, sobrevive até hoje. E a figura dele continua a ser estudada e também debatida aí como um símbolo, como eu já citei lá no comecinho, de resistência e brutalidade. Vale aqui abrir um parênteses para falar sobre a Expedita, a única filha do Lampião e da Maria Bonita, que conto para vocês, ela tá viva até hoje, tá? Então, ela, eu acredito que seja o último resquício, vamos dizer assim, da história do cangaço, ou um dos últimos resquícios dessa história, mas ela segue viva até hoje, se não me falha a memória. Ela está
ou vai fazer 94 anos esse ano. Ela segue aí viva contando a história dos pais dela. Ela foi entregue, óbvio, a alguma familiar para cuidar dela, porque, óbvio, nítido, eles não tinham condição de cuidar da Expedita durante as fugas e durante tudo isso que acontecia no meio do sertão. Mesmo depois da eliminação, o Lampião ele continua sendo uma figura realmente lendária no Brasil. As façanhas dele foram imortalizadas em literatura de cordel, em filmes, músicas e também em pesquisas históricas. Ele foi retratado aí como um justiceiro do sertão por alguns e como um criminoso sanguinário por outros. Mas e você? O que você acha do Lampião? Queria que você deixasse sua opinião aí nos comentários. Como eu já disse, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais histórias muito interessantes e um true crime do jeito que a gente gosta. É isso. Tamo junto. Até a próxima.